Bem, é com satisfação, gente, que o Portal Sublinhado conversa com o meteorologista Maurício Ilha de Oliveira. Tem falado para a imprensa de todo o Brasil e fora do Brasil também, devido a estes novos tornados que se deram há alguns dias e principalmente do caso do Rio Bonito do Iguaçu. Maurício, é uma satisfação, muito obrigado por esses 10 minutinhos com o Portal Sublinhado de Concórdia. Você tem ligação aqui com a região oeste de Santa Catarina? Satisfação? Sim, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado, Marcos, por me receber aqui. Sim, tenho alguns familiares que moram na região de Concórdia, sim, e Chapecó também. Perfeito. E, poxa vida, eu vou resumir aqui: doutorado em Oklahoma, Estados Unidos, e principalmente nesta questão, da questão radical do clima, né? Sim, o meu doutorado foi justamente nessa área de tornados, especificamente processos de formação de tornados nessas tempestades mais intensas que ocorrem tanto nos Estados Unidos quanto aqui no sul do Brasil. Maurício, vamos lá então. Perdão, alguma pergunta de leigo, né? Mas as básicas é que você tem respondido e que é o principal tema nosso, que é nossa principal pauta, é a ligação com a nossa região. E quando eu falo nossa região, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até Brasil em relação a tornados. Sim, o centro-sul do Brasil, em particular a região oeste de Santa Catarina, o Paraná, o Rio Grande do Sul e regiões vizinhas como o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e também o Uruguai. Essa região, ela é uma região, de certa forma, ela funciona como um espelho daquela que acontece nos Estados Unidos, onde é favorável a tornados. Claro, não existe lugar mais favorável a tornados do que a região central e o leste dos Estados Unidos, aquela região do corredor dos tornados, que nós conhecemos bem por esse nome. O Brasil também tem o seu próprio corredor dos tornados. Então, são regiões geralmente a leste de grandes cadeias de montanha, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde há um escoamento, ventos quentes e úmidos, vêm de uma fonte de umidade, no caso dos Estados Unidos, do Golfo do México, no nosso caso da Amazônia. E nessa região também há uma combinação de ventos bem particular que acontece. A forma como o vento varia com a altura nessas regiões é bastante particular, e especialmente na época da primavera, final do inverno. Essa combinação de ar mais quente, úmido, essa instabilidade, com essa variação abrupta dos ventos com a altura, que nós meteorologistas chamamos de cisalhamento vertical do vento, esse é o nome formal para isso. Essas condições acontecem, então, a leste de cadeias de montanha em latitudes subtropicais e médias, como as nossas. O que faz com que essa região do oeste de Santa Catarina, em particular, e os entornos dela, seja bem favorável à ocorrência desses fenômenos, em determinadas épocas em particular. Pode acontecer ao longo do ano todo, com certeza, mas existe essa época mais suscetível, que é a primavera. Até eu iria entrar nesse tema, você já antecipou, que é a dificuldade de entender padrões, mas pulando então esta etapa. Ocorreu agora, vamos pegar o exemplo, né, de Rio Bonito do Iguaçu, mas também teve 3 casos em Santa Catarina nesta mesma data, inclusive outros no Paraná, o que parece também, alguma coisa no Rio Grande do Sul, enfim. A periodicidade, quer dizer, porque ocorreu agora em Rio Bonito do Iguaçu, não ocorrerá de novo. Aquela questão do raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, na própria região do Rio Bonito do Iguaçu, ou mais próximo, ou aqui em Concórdia, enfim, ou não tem como prever? É bastante difícil de prever, especialmente tornados talvez seja ou talvez o fenômeno atmosférico de alto impacto mais difícil, de maior dificuldade na hora da previsão. Porque o balanço de ingredientes, de fatores atmosféricos necessários para que um tornado aconteça é bastante delicado, o que explica o porquê eles serem tão raros, especialmente na nossa região. Então, o que aconteceu aquele dia, naquela sexta-feira, foi esse balanço delicado de forças, digamos, de ingredientes atmosféricos, ele ocorreu e ele acontece, ele tem uma certa periodicidade que não é bem entendida ainda. Isso é tema de pesquisa atualmente bem intensa. O tempo de recorrência desse tipo de eventos, existem pessoas no nosso grupo de pesquisa e em outros grupos que também estudam isso. São eventos meteorológicos que já aconteceram no passado. Então, essa não é uma situação inédita, mas certamente é uma situação excepcional. Essa combinação de ingredientes com aquela intensidade, ela não é algo que ocorre semanalmente, entende? Então, é algo como... Nos Estados Unidos é algo muito mais comum, porque as situações são muito mais perfeitas para isso. Esse aqui do Rio Bonito do Iguaçu, ele foi um F3... E é aquele da escala que a gente vê em filmes, ou quando acontece no Golfo ali nos Estados Unidos, enfim, que vai até o F5, não é bem assim? Isso é mais para furacão? Desculpa a pergunta de leigo aí. Boa pergunta. A
escala que classifica furacões é uma escala chamada Saffir-Simpson, enquanto a escala que classifica tornados é chamada escala Fujita. Hoje em dia, nos Estados Unidos, eles aplicam uma versão chamada da escala, em vez da escala F de Fujita, eles aplicam uma escala chamada EF, que é uma escala Fujita melhorada. No Brasil, na maior parte das vezes, como isso é feito de forma descentralizada, nós classificamos utilizando a escala F, a mais antiga, porque a diferença de como os prédios são construídos nos Estados Unidos e aqui, já que a escala avalia danos, é diferente. Então, nós utilizamos a escala Fujita original. Bom, sim, esse tornado, existe um debate ainda se a questão se ele foi um F3, um F4, pode ter sido também um F4. Existe, inclusive, a gente tem uma tendência a acreditar que tenha sido. Nós tivemos meteorologistas em campo por vários dias analisando e catalogando o tipo de destruição, e existem alguns indícios que talvez apontem para uma classificação maior. Isso é algo que ainda está sob análise. Então, é um tornado bem intenso. É o nível, se confirmado, o que parece que vai ser o caso, esse F4 seria o segundo nível mais intenso na escala Fujita, o que significa que os ventos foram muito intensos mesmo. O que foi o Katrina? Porque eu não me recordo. Foi tornado, furacão? Katrina? No sul de Santa Catarina, não sei se você recorda. Sim, o Katrina ele foi um furacão que atingiu Nova Orleans, mas o Catarina, esse sim, foi o que atingiu isso. Verdade. Tem essa diferença, mas é bastante comum, até porque a época que eles ocorreram foram mais ou menos próximos, foram um ano de diferença. Foi muito forte, né? Foi muito forte esse do sul de Santa Catarina, né? Foi. Aquilo foi talvez a única instância onde nós registramos um furacão, apesar de que tenha sido um fenômeno de certa forma híbrido, foi a primeira, talvez única instância que nós temos registro de um furacão no Brasil. Então, aquela situação é um furacão. É muito comum confundirmos, em geral, furacões e tornados, porque são fenômenos, são vórtices, redemoinhos atmosféricos intensos. Mas um furacão, ele é um ciclone tropical, ele é um fenômeno de grande escala, de centenas de quilômetros de dimensão. Só é possível visualizar um furacão por imagens de satélite, por exemplo, de tão grande que é a escala dele. Já tornados são fenômenos de menor escala, são associados a essas tempestades que passam, que se formam rapidamente e se dissipam em questão de horas. Tornados podem até ser visíveis, a maior parte das vezes são, porque eles têm centenas de metros de dimensão. Então, tornados são fenômenos de pequena escala, enquanto furacões são fenômenos de grande escala. Certamente o Catarina foi um fenômeno bastante devastador na região sul. Eu falei que ia ter mico, tá? Katrina, realmente, mas enfim. Ainda bem que o senhor me salvou dizendo que foi na mesma data aí, parecida a data ali, obrigado pela gentileza. E o que fazer? Lutar contra a natureza é difícil, né? Principalmente no momento, quando já está chegando o tornado, enfim. Mas, por exemplo, a COP30, você, como é um estudioso, enfim, acredito que dali possa sair alguma coisa. E outra, você citou, peguei agora nas entrelinhas, a questão do tipo de construções nos Estados Unidos. A gente já tem que começar a tomar algumas medidas por aqui, ou é só uma questão mesmo de melhorar cada vez mais a defesa civil? Então eu fiz um monte de perguntas, aí qualquer coisa, se eu não recordar, só vai me perguntando, mas é a COP30, se pode dar algum resultado, e como a gente pode começar a se prevenir, aquela questão realmente mais chula de procurar um porão ou ir para dentro do banheiro, fique à vontade. Sim, a questão da COP30, sim, eu acredito, um dos temas de pesquisa que nós buscamos entender é sempre nós certamente sabemos que há um aumento no número de registros de tornados e fenômenos severos. Certamente o primeiro fator mais evidente para esse aumento hoje em dia é muito mais fácil registrar esses fenômenos. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma câmera disponível. Coisas que no passado nós ouvíamos falar que aconteceu no interior, hoje em dia qualquer um celular já consegue filmar, registrar, e é praticamente imediato. Então tem a questão que o aumento do potencial tecnológico nos facilitou o aumento desse registro desses eventos. Claro, tem a questão das mudanças climáticas que são abordadas na COP30, que nós também temos interesse em saber como isso afeta as mudanças no comportamento desses fenômenos. No Brasil, esses estudos ainda são bastante incipientes. A questão como que isso afeta tornados, outros fenômenos severos, ainda está sob estudo. Existem, especialmente aqui no nosso grupo, eu tenho ciência de alguns estudos nesse sentido que mostram que algumas áreas da América do Sul têm, ao longo das últimas décadas, registrado mais, digamos,
alguns dias a mais por ano com situações favoráveis a tempestades, significa que há alguma mudança, sim, em algumas regiões. Nos Estados Unidos tem uma percepção de que essas mudanças climáticas podem estar afetando a posição do corredor dos tornados, talvez um pouco para leste. Isso é um fator, lá já tem mais estudos, então é algo que nós certamente deveríamos aproveitar essa questão da COP30 e demais assuntos relacionados para investir mais em pesquisas aqui. E apenas assim nós vamos conseguir conhecer. Essa questão de construções, isso já seria um exagero pensar nisso? Eu não acho que seja um exagero, eu acho que é algo que poderia ser bem pensado. Não é tão simples e trivial, mas o primeiro fator talvez é um fator a ser considerado na construção, o tipo de construção, na região de risco. Nos Estados Unidos, em Oklahoma, aquela região, é comum que hajam abrigos, por exemplo, especialmente voltados a essa situação. Como tu mencionaste antes, buscar um abrigo geralmente no cômodo mais interno da casa, recomendado. Nos Estados Unidos existem esses bunkers, essas espécies de abrigos subterrâneos. Subterrâneos, pois a ideia é se proteger dos ventos mais intensos que estão logo acima do solo. Então, o pessoal busca abrigos subterrâneos para se proteger desses ventos. No Brasil, nós não temos essa cultura de ter abrigos subterrâneos. Então, o correto é buscar abrigo no cômodo mais interno da casa, longe das paredes, para que não tenha... Um dos fatores que mais causa ferimentos em um tornado são os escombros que voam com ele. Então, se proteger desse vento externo, digamos, seria importante. Eu acho que nós deveríamos sim pensar, especialmente em regiões propícias a esses ventos mais intensos, em construções mais reforçadas na medida do possível para minimizar o potencial de dano. Bom, desculpa se eu fizer a pergunta que lhe ofenda aí, como a formação que você tem é incrível e daqui a pouco eu posso sair aqui e fazer uma curva diferente. Você já caçou tornado? Sim, já. Mas foi por curiosidade ou fez parte da formação lá em Oklahoma, enfim? Não, esse tipo de atividade geralmente não faz parte da formação, é muito mais uma experiência pessoal. Existem sim experimentos de campo onde formalmente as pessoas levam instrumentações, inclusive às vezes na UFSM nós já tivemos um projeto onde nós levávamos instrumentação e uma vez até já observamos um tornado no Rio Grande do Sul na época das enchentes. Então, tentando fazer medidas, algumas nós conseguimos coletar. Em Oklahoma eu também tive, então, de forma pessoal, com colegas, às vezes nós sabíamos que em determinado dia haveria ocorrência de tornados, nós nos deslocávamos lá para registrar o fenômeno mesmo. Então, teve algumas situações desse tipo, eu vi alguns em Oklahoma. Bom, da minha parte é isso, da parte do sublinhado, e a gente vai agradecendo o Maurício Ilha de Oliveira, e eu gostaria que você desse uma resumida na sua formação, porque o nosso internauta precisa saber, e também fique à vontade se quiser deixar algum contato. Sim, a minha formação foi aqui na Universidade Federal de Santa Maria, eu fiz a graduação aqui, eu sou natural de Santa Maria, então eu fiz o mestrado aqui, toda essa trajetória aqui também foi estudando tempestades aqui no sul do Brasil. Então, a seguir eu fiz o doutorado em Oklahoma, onde eu pesquisei tornados com o intuito de aprender melhor simulações de alta resolução desses tornados. E o intuito era aprender como eles se formam, entender novos... Cheguei numa época lá onde estavam sendo testadas novas teorias para a formação deles e eu participei desses projetos. E desde que voltei tenho participado em pós-doutorado envolvendo a Amazônia e também trabalho com tornados aqui na UFSM. Então, a gente tenta aplicar esse conhecimento adquirido nas previsões, o que nós obtemos sucesso recentemente. Nesse aspecto, desculpa voltar, nesse aspecto, esses alertas que a gente recebe nos aparelhos de mão hoje, celulares, enfim, né, eles são... é uma pergunta quase é óbvio, né, mas assim, dá para aperfeiçoar, eles são importantes mesmo, eles fazem com que a gente saiba que algo de ruim está se aproximando de verdade? Eu acredito que certamente são importantes, sim. É uma tecnologia que tem sido recentemente implementada. Ela tem variações dela que são aplicadas nos Estados Unidos e ajudam, salvam vidas com certeza, são muito importantes. Então, certamente vão ser aprimoradas com o tempo. Afinal, sendo algo ainda incipiente, algo inicial, sempre há margem para melhoras. Isso com o tempo agora, eu acredito que essa tecnologia e a aplicação dela vai ser muito melhor. Com o tempo agora tende a melhorar ainda mais. Quer deixar alguma rede social sua aí para o pessoal procurar? Eu não sou muito forte nas redes sociais, eu sou mais... Não uso muito.
Então tá bom. Maurício Ilha de Oliveira, olha, muito obrigado, e não tem muito o que eu ficar dizendo no nosso internauta da sua importância, é só o pessoal pegar pelo nome e ver quantas entrevistas tem dado por dia, e essa aqui é mais uma depois desse caso lá do Rio Bonito do Iguaçu. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.